Extra, na tela da sua TV, pela CNT, tratando do Campeonato Brasileiro, que é que a gente está focalizando aqui agora. E se nós falamos de uma vitória cachapante, 4-1 contra o Futebol do Rio, teve uma de 4-1, que foi o Flamengo sobre o Sport. O Flamengo jogou um partidaço. Eu queria fazer o seguinte, para elucidar melhor o raciocínio, muita gente de repente não viu o jogo, acompanhou, ouviu, assistiu no Premiere, ouviu na Rádio Globo, eu transmiti o jogo. O Heraldo Leite disse, em um dado momento, com aquela rara felicidade da inteligência do Heraldo Leite, não é à toa que já tem 10 Copas do Mundo, e o Uribe estava faltando, era a peça que ele estava desentrosada ali. Chuta, cara, porque se você não chutar, não vai ter gol. O Magrão comeu um frango? Comeu. Mas sabe por que o Magrão comeu frango? Porque ele chutou. Se ele não chutasse, não tinha Magrão para frangar. Não adianta, se você não chutar em gol, não tem como fazer gol, cara. Isso é o óbvio do óbvio, né? E aí, o Flamengo meteu 4-1. Veja bem, o Flamengo teve um domínio total, absoluto, no primeiro tempo. Numa bobeira, tomou um gol de empate do Cláudio Vinck, filho do Luiz Carlos Vinck. Meu sobrinho. Sobrinho do Luiz Carlos Vinck. É filho do irmão do Vinck. Que fez aquele cruzamento para o gol do Vasco, do Sorato, campeão brasileiro no Morumbi, em cima de São Paulo, em 89. Luiz Carlos Vinck é tio dele. E esse menino fez o gol completamente desmarcado, numa falha da defesa, uma bobeira. Mas o Flamengo já podia ter ganho de 3-0. Que foi o que o Flamengo fez no segundo tempo. Acabou 1-1 no primeiro tempo, ele ganhou de 4. Portanto, fez 3-0 no segundo tempo. Um chocolataço o tempo todo. A galera pediu olé, inteligentemente o time foi comportado. Ele não deu olé, ele trabalhou a bola e tal. Vamos ver esses melhores momentos? Flamengo 4, Sport 1. É o Vitinho aí. Aí é o Vitinho chegando no Maracanã. Gustavo, fala aí. Ele chegou no Maracanã, ele chegou no Rio de Janeiro, 2h20 da tarde, seguiu para o Maracanã e no intervalo foi apresentada a torcida. O time do Sport é horroroso, hein? Mas o Flamengo não quis nem saber. Atropelou. O Flamengo jogou solto, jogou bem. Esse menino Marlos Moreno fez um partidaço. Mas olha, ele não tinha jogado. Hoje ele gastou a bola realmente. Fez um partidaço. Hoje é a estreia dele hoje. Ele jogou muito Moreno. Jogou muito o mesmo. Principal jogador do Flamengo. É o Paco que está tentando. O Everton Ribeiro jogou muito a bola. Mas o Flamengo como um todo jogou bem. O Flamengo como um todo jogou bem. Aí o gol. Hever, perna esquerda. Bola sobrou, Tava o Hever e tava o zagueiro lá. A galera pira quando o Diego vai bater escanteio, que normalmente acaba acontecendo alguma coisa, né? Quando não sai gol, jogadores ali. acontece alguma outra coisa importante, algum lance. Os escanteios do Flamengo têm produzido jogadas boas. Não necessariamente o gol. Eu acho que o Flamengo só tomou o gol porque estava tão fácil o jogo, tão fácil. O Sport não ameaçava. Aí eles acabaram relaxando e deram bobeira, erro de Você sabe quem foi? De posicionamento. Você sabe quem deu a bola pro Sport? Pra fazer o gol? Não me lembro. Eu narrei. Paquetá. Foi o Paquetá? Paquetá pegou a bola no meio campo, tocou de calcanhar errado, em linha reta, no pé do adversário. Ele puxou, levou pra frente. Pegou a defesa aberta. Pegou a defesa aberta, porque ele foi brincar. A bola caiu nas costas do Hever. Agora, tá faltando seriedade ao Paquetá em alguns momentos. Muito, faltando muito. Eu já falei isso aqui, Gustavo. Ele tem brincado muito. Olha, ele tem ele tá fazendo gol aí. É o segundo tempo já ainda. Tá o Paquetá é um ótimo jogador, só que ele tá jogando como se fosse um casado solteiro, entendeu? Tomou 8 cervejas e tal. Ele passa o pé na bola. Olha que gol espetacular. Golaço do Everton. Domínio de bola dele. Ele não deixa a bola escapar, mano. Ele deixa a bola quicar, abre as pernas. Mas olha onde ele coloca, Maurício. Olha pro gol. Que perfeição. Ele olha pro gol e coloca a bola. Obra-prima que ele assina. Paquetá perdeu esse gol aí. Mas o cara entrou livre também. Mas foi azar, mas era porque ele botou a curva e não foi do jeito que ele queria. O Marlos de novo. Olha o Marlos aí, ó. Ganhou todas as jogadas, cara. O Marlos foi a estreia dele hoje. O Marlos estreou. É um jogador de apenas... Aí o gol. Ó, Magrão. Mas a bola bateu no... Eu narrei esse jogo, eu falei piu. Mas a bola também bateu, a bola sobe. Ao bater no chão, ela provocou o frango. Não, frangaço. Aço. Foi frango. O Sport, hein, Lauro? Só tem jogador veterano, só tem jogador... Tem 3 jogadores que estão mais gordos que nós 5 aqui agora. Só o Marinho está em forma, o resto tudo gordo aqui. Como é que é o nome do lá? O quê? Michel Bastos, uma bola. O que entrou no segundo tempo lá, um grandalhão, parecia um lutador de MMA. Carlos Henrique. E tinha mais um cara também, qual é, meu Deus? Que gordinho, gorducho. Eram 3 jogadores
Felipe Bastos, o carequinha. Felipe Que Bastos. foi do Vasco. aqui. Os caras estão rechonchudos. E foi pô. hoje o encontro do Gabriel com a torcida do Flamengo, né? Também. Quer dizer, acabou não havendo encontro nenhum, né? Porque ele não se encontrou nem com a bola. O Gabriel tá muito apático no jogo, na verdade. Por isso que a torcida do Flamengo também pegava no pé, né? Mas o legal é isso, que o Flamengo jogou, convencendo o Gustavo com boa atuação, deu aquela bobeira no gol, como vocês puxaram, o Maurício sempre fala isso, puxão de orelha no Paquetá, que você acha que é o novo rei da cocada, ele não é o Pelé ainda, calma, se jogar mais sério, mas o Flamengo, você vê, com o Barbieri comandando, os veteranos estão respeitando, estão fazendo o que ele pede, você vê jogada pelas pontas, passagem, apoio, tá muito legal, o time do Flamengo tá ótimo, Mas ótimo. ô Marcelo, o Paquetá, enquanto o Flamengo estiver ganhando, ótimo, a torcida tá aplaudindo ele lá. Agora, ele passa o pé 5 vezes em cima da bola antes de soltar a bola. É verdade. Às vezes o Rodinei tá correndo lá, ele trava a bola, olha, alisa Mas a aquelas bola. duas passagens que ele foi pela esquerda, fechavam 2 pelo meio, ele não soltou, ele tentou o gol, mas se ele tentou, pega, os caras estavam livres. E outra coisa que o nosso amigo Haroldo Couto está feliz da vida, por quê? Porque o Guerreiro não começa. E quando o Guerreiro começa, o Flamengo tem um tipo de jogo. O Guerreiro não começando... Por isso que eu estou falando, esse jogo pode ter selado a carreira do Guerreiro no Flamengo. Porque o Flamengo jogou hoje muito bem, foi uma das vitórias mais convincentes do Flamengo sem o Guerreiro. Né? Olha, eu acho que, pela informação do Gustavo Henrique, Lauro, o 800 mil por 3 anos, claro que eu não penso não tenho o dom de entrar na cabeça do dirigente do Flamengo. Mas eu tenho quase certeza que eles não vão fazer, porque seria uma loucura tão grande. Um jogador em fim de carreira exigir um contrato de 3 anos com esse nível salarial, jogando o que ele está jogando, e ainda suspenso. E temos agora o caso do Jadson, Laura, do Corinthians, né? Que renovou agora diminuiu o salário. O Guerreiro está completamente fora da casinha. O Jadson está com 34 anos, ele poderia. O que ele falou? Não, eu prefiro continuar em São Paulo, minha família está toda aqui e tal. Diminui meu salário. Mas é difícil o jogador, o Lauro, ter essa consciência que é muito difícil. Porque o jogador realmente não tem vontade própria, ele é orientado, normalmente é mal orientado, todo mundo quer ganhar dinheiro em cima dele e acaba fazendo lambança. O que eu queria dizer é que o Barbieri hoje fez duas substituições, que eu queria ouvir a opinião de vocês, interessantes, que ele, aos 28 do segundo tempo, ele tirou o Diego e botou o Guerreiro. Provavelmente para poupar o Diego. É por causa do jogo agora. Mas um é meia, o outro é atacante. E tirou o Everton Ribeiro. Mas estava confortável no placar e no jogo. E botou o Geovânio. Eu acho que foi uma substituição diferente. Não é comum os técnicos fazerem. Se bem que no último jogo que o Geovânio entrou, ele ainda está em débito, mas no último jogo ele entrou muito bem. Sim, mas jogou bem. Substituir um meia por um centroavante. Mas ali... Mas é em função do jogo, não? Eu até entendo isso aí, sabe por quê? Porque o esporte não oferecia risco nenhum. E o Flamengo está viajando, o Flamengo folga amanhã, terça-feira, né, Gustavo? Me corrija. Terça-feira, viagem para Viamão. Para Viamão. Que é um lugar espetacular lá. do Lúcio, que a seleção na beira de Porto Alegre, fica lá até domingo. Exatamente. Viamão é Grande Porto Alegre. 25 quilômetros. É como se fosse aqui Teresópolis. Não, menos. Como se fosse uma cidade assim de turística e tal. Uma cidade turística, A distância é próxima. A distância é muito pequenininha. 25 É quilômetros. Barra Centro. É 25 quilômetros. por aí. É bem Na verdade, podia ser Porto Alegre mesmo, um bairro de Porto Alegre, São 25 embora seja quilômetros. município. Mas é uma cidade turística bacana e tal, bonita. O lugar onde o Flamengo vai ficar lá, inclusive a posada que o Flamengo vai ficar lá é de um ex-jogador. Falou agora. Do Lúcio, né? É isso do Lúcio, é isso mesmo. Olha, presta atenção no que o cara fala, Maurício. O cara tá falando, você não presta Olha o atenção. TPM, olha o TPM. Brincadeira. Transtorno pelo Mengão. Vem cá, você que não tem transtorno, Gustavo. Fala, Faça um balanço aí dessas contratações que o Flamengo fez. O Flamengo fez contratações pontuais, algumas posições e tal. E nesse particular aí, a diretoria do Flamengo vai muito bem, obrigado, contratando jogadores. Depois de uma leva de um monte de cara que não deu certo, parece que a coisa está encaixando, né? Está trazendo os caras que estão resolvendo. O Flamengo está liderando o campeonato. Vamos ver dentro de campo, né? Principalmente com o Vitinho, a contratação mais cara da história do Flamengo. Com relação ao Pires, o Flamengo continua negociando. O Gustavo Gomes também, ainda não temos uma definição. O Gustavo Gomes é o zagueiro da seleção do Paraguai. E também do Milan. E joga no Milan. Só que na reserva, porque é complicado, né? A zaga titular do Milan é Romagnoli e Bonucci, os dois são da seleção italiana, experientes, estão lá já faz um tempo, então ficou complicado do Gustavo Gomes jogar. De qualquer forma,
Até por causa disso é que o Flamengo está tentando um empréstimo do jogador, porque para comprar não dá, é muita grana. Mas o empréstimo eu acho bem possível do Flamengo conseguir, viu, Penedo? Vamos torcer. Eu te confesso que eu não tenho visto, porque o Campeonato Italiano já acabou e tal. Eu vi o Milan jogar algumas vezes. Como ele não joga, você não tem nem como avaliar, né? Porque a zaga, como o Gustavo falou, é uma zaga de cascudos. São os jogadores da seleção italiana. Você não vê o cara em ação. No Paraguai, eu não me lembro assim, dos jogos das eliminatórias. Ele vem jogando. Pois é, mas eu não... Como titular. Vocês se lembram? Alguém se lembra dele? Boa, né? Será que precisa vir esse cara pro Flamengo? Precisa. Não, mas, Marcelo, alguns times, como o Flamengo, vão pegar uma maratona agora, que não é brincadeira, não. Não adianta ter time, né, Maurício? Tem que ter elenco. Tem que ter banco. Mas esse mês, inclusive, Gustavo, melhor que a gente pode falar, ele pega 2 vezes o Cruzeiro, 2 vezes o Grêmio. Esse mês de agosto é complicadíssimo. E o problema, o Hever não é mais nenhum garoto. Hoje, por exemplo, eu estava acompanhando a saída do Hever, saiu mancando. Volta e meia, ele tem um problema, e aí não dá para deixar na mão do Túlio, não dá para deixar na mão do Léo Duarte. Não, o Léo Duarte agora é o novo titular. Só que ele precisa de uma companhia, de alguém. Alguém mais experiente. Exatamente. O Hever ganhou Libertadores, o Hever ganhou Brasileirão. O jogador rodado. O Hever é Como é que tá o Rodolfo? É o jogador. Período, a situação do Rodolfo, então, é complicada. É? Você acredita que o Berrio vai voltar antes do Rodolfo? O Berrio vai voltar antes do Rodolfo? Vai voltar antes Então é do séria a Rodolfo. parada. O jogador do Rodolfo foi sério. Foi uma lesão muito grave. Pelo que eu apurei, o Rodolfo vai precisar de mais 2 semanas e meia para voltar a treinar com bola. Então para voltar ao time, um mês. Para voltar ao time, você bota bota ele aí, umas 3 semanas no mínimo. Setembro ele volta. O Berrio já está bem melhor. Conversei com ele no Ninho essa semana. Ele já está confiante. Não tem ainda aquela explosão, mas está bem poderia, legal. né? Esse Agora, tempo todo Penido, parado. eu queria te dizer o seguinte, que hoje eu fiquei impressionado. Eu Eu fiquei impressionado porque fazia tempo que eu não via um jogador de futebol contratado por uma equipe passar uma emoção tão grande como o Vitinho passou. Eu achei incrível no intervalo do jogo, quando ele entrou no gramado, você via que era o coração do cara que estava mandando. Você via que o cara não chorou, mas estava emocionado, beijava a camisa a todo instante, entrou em campo. Ele é Flamengo, né? Eu fiquei bem impressionado. Inclusive, quem não acompanhou isso aí, está lá no meu canal do YouTube, Gustavo Henrique. A imagem do Vitinho falando com o torcedor. Quem quiser, aproveita e se inscreve lá, me dá uma moral, porque eu tô nessa vibe aí agora. Como é que é o canal? Dá o endereço pra Gustavo galera. Henrique dando choque. Aí chega lá, ou então me acompanha pelo Twitter também, Gustavo da Globo. Agora, Penido, tem uma história sensacional para te contar. Só pra ele? Família para todo mundo que está assistindo a gente. Família Kraut, da mamãe do meu filho, João. Demais. Da mamãe do meu filho, João Vitor, meu filho também. Estava em Belo Horizonte e foram secar o São Paulo no Mineirão. Pediram o Uber para ir para o Mineirão. O Mineirão é o bairro a mais de 50 minutos de distância. Chegaram no Mineirão para ver o jogo aos 40 do segundo tempo. Tá vendo? Lá é Pampulha. Ai, meu E Deus. não adiantava mais secador. Não adiantava nada, já estava 2-0. Então foi por isso que o São Paulo ganhou. A explicação que o São Paulo ganhou foi por isso. Então foi engraçado essa aí. O Gustavo Henrique está falando em emoção. Rapidinho, deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Lília, de Vila Isabel. Ela é mãe do Márcio, do nosso colega aqui da televisão. Cheguei aqui agora na televisão. Maurício, manda um abraço para minha mãe, dona Lília, né? Que ela era uma mulher de bom gosto, dona Lília. Ela disse que é minha fã, que ela gosta muito de mim. Então tem muito bom gosto. Eu também gosto muito de você, também igual a dona Eu Lília, já não também tem posso bom dizer o mesmo. Engraçado isso. Eu não posso Olha dizer o aqui. mesmo. Marina Reiser, como é que tá aí a galera nas nossas redes sociais? Benito, você perguntou se a galera ia torcer pelo Vasco, né? No fim de semana tem Vasco e São Paulo lá. E para o Flamengo, a vitória do Vasco é tudo de bom. Ao que tudo indica assim, Vitor Ked, sou muito flamenguista, mas vou torcer pro Vasco contra o São Paulo. Forte abraço para todos. Manda um abraço para ele, lá do Provisório. Ele mandou um meu abraço para parceiro. você aqui, inclusive, também. Dono do Provisório. A boate que mais bomba no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Valeu, Vitão. Alain Ribeiro, cavadinha, vou torcer cavadinha.
O Alan Ribeiro diz aqui, vou torcer por uma vitória do Vasco, afinal, se ele ganhar, a gente continua líder com conforto. Também aqui Ricardo Almeida, dizendo que o Vasco vai ganhar de 1-0 do São Paulo. Quer dizer, os flamenguistas estão Você torcendo... concorda, Maurício? Maurício vai torcer pro Vasco? Olha só, Pedro, deixa eu falar só uma coisa. Não, mas peraí, antes de mais nada, responda a pergunta. Vou torcer Você vai torcer pro Vasco? Como torci hoje, como torci pro Fluminense, como ótimo. torci pro Botafogo. Porque é o Pode. seguinte, o Eurico Miranda, uma vez, estava sentado aqui, onde o Mazella está sentado, e eu perguntei para ele assim, Eurico, escuta só uma coisa. O Vasco vai jogar com o Fluminense. Caso o Vasco ganhe, o Vasco é campeão e salva o Flamengo do rebaixamento. O que você prefere? Ele falou, eu prefiro que o Vasco perca. O Flamengo e pro rebaixamento. Então, esse negócio de você torcer contra, porque é o seguinte, pô, o Lauro é meu amigo, o Marcelo é meu amigo, o Gustavinho é meu amigo há muitos anos, Marina. Eu tenho, meu irmão era vascaíno, pô. A minha mãe era tricolor, então eu só torço contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo, caso ele jogue com o Flamengo. Fora isso, Não tem problema. Não tem problema. É um grande desportista. Às vezes o jogo do Fluminense, eu fico ligando o meu cunhado lá, o Nilson, lá, pô, que droga, o Fluminense bota o fulano e tal. Mas era por essa. Eu não torço contra. Eu acredito em você. Agora, se jogar com o Flamengo, eu quero que perca de 18-0. Inclusive, ontem, que o Fluminense jogou contra o Ceará, perdeu, você depois botou no WhatsApp as meninas lá, suas amigas. As lá, meninas do chá, são as meninas de TPM aqui, o transtorno provocado pelo Mengão, que eles ficam loucos, entendeu? As meninas Ele torce tanto a favor foram que comer eles lasanha querem. com o Maurício, eram os tricolores, e aí começaram a reclamar. O Maurício falou, pô, Esse para cara é com esse negócio. cínico, Bom, esse cara é peraí. cínico. Hoje, por exemplo, eu queria que o Botafogo ganhasse, claro, o Internacional. Tá perseguindo ali, é direto perto. com o Flamengo. E o Lógico. Paquetá, meu amigo lá, eu torço pro Paquetá, o presidente do Botafogo, é nosso amigo também. Nosso amigo. Não, a gente quer o futebol do Rio muito E o bem. futebol do Rio também. E quer o futebol de São Paulo bom e tal. A gente quer o futebol dos grandes centros também no alto, porque isso vai representar na frente o quê? O todo, o coletivo. O futebol brasileiro, a seleção brasileira, a alegria do nosso Pedro, povo. eu vou contar um negócio aqui que eu não deveria contar nunca. Uma vez, Se não deveria, não conta. eu estava em casa, um sábado à noite, aí me liga o Francisco Horta. Eu não devia contar isso para ninguém nunca, mas vou contar aqui agora, Gustavo. Foi ex-presidente do Fluminense. Ele era presidente Foi, do Fluminense. não, é ex-presidente. Ele era presidente do Fluminense na época. O Ele não Francisco foi Horta me ex-presidente, ligou. ele é ex-presidente. Você liga para ele e pergunta se é mentira o que eu vou falar. O Francisco, eu estava em Pegar o casa, telefone aqui. dormindo, 8 horas da noite, lá eu tô deitado lá e tal. Aí Aí é melhor pegar o telefone em cima, porque 8 horas da noite você dormindo. Não, dormindo. Essa história já começou errada. Você dormindo 8 horas da Eu noite. estava em casa, lá, deitado na rede, lá, lendo jornal, alguma coisa assim, um sábado à noite. Aí me liga o Horta. Lauro, escuta isso, pergunta para ele. Ô Maurício, onde é que você tá? Eu falei, estou em casa, presidente. Maurício, olha aqui, eu estou aqui no hotel, tal, com o time do Fluminense. E os jogadores estão chateados, não sei o quê, bababá, estão concentrados desde quinta-feira, tá. Você não quer vir aqui fazer um show para eles? Olha só. Porque, pô, nós temos jogo amanhã e tal. Pô, dá um pulinho aqui, eu pago o teu táxi e tal, Cachê não, mas o táxi. Só que no domingo o Fluminense jogava com o Flamengo. Você tinha que relaxar o time do Fluminense. Eu quase que eu fui lá para irritar o time do Fluminense. Mas eu fui lá, fiz um show para os jogadores. Sabe por que o Horta fez isso? Porque o time do Flamengo vinha numa fase muito ruim. Eu peguei o Hélio Júnior, peguei o Sérgio Ricardo, levei em Teresópolis, nós fizemos um show para os jogadores do Flamengo. Então o Branco, o Romário, o Vanderlei Luxemburgo. E no dia seguinte o Flamengo ganhou de 3-0 no jogo no Maracanã. E o show? Aí eu fiz o show para os jogadores do Fluminense e falei, olha, gente, boa sorte amanhã. Aí o jogador, mentiroso! E como foi o jogo? Você Quanto lembra foi? do O Flamengo ganhou de 1-0, mas o Fluminense jogou muito bem aquele jogo. Não, mas esse tipo de E ação é legal. O Horta ficou muito feliz. Né, Você fazer um show para os jogadores, porque a concentração é um negócio chato pra caramba, né? Você lembra que antigamente, na concentração, o Gustavo é mais novo, os jogadores, o elenco ia para o teatro na véspera do jogo? É, né? isso, Era comum, hoje não se faz mais Eu, isso. quando estava no Teatro da Barra lá, eu fiz uma temporada no Teatro dos Grandes Atores, vários clubes foram lá, me pediam ingresso às vezes. Mas dá para reservar as primeiras filas ali para os jogadores? Eu falei, dá e tal, eu reservava lá para eles. Tem que fazer isso. Os jogadores relaxam, entende? Então eu fui fazer um show para relaxar os jogadores do A Fluminense. única coisa triste, você fala, Fluminense Francisco Horta, bicampeão, chegou 2 vezes próximo ao título brasileiro,
e ver hoje. Aí é de sentar e chorar, Lauro. Porque hoje tem negócio de treino secreto. Não, isso é ver o elenco, bobagem, falando do elenco. É tudo isso que a gente está falando aqui em função da próxima rodada que tem Vasco e São Paulo, não é isso? Mas eu estou olhando aqui, tem Flamengo e Grêmio, o Flamengo é primeiro, o Grêmio é quarto, e tem Internacional e Atlético Mineiro. Internacional é terceiro, Atlético Mineiro está em quinto sem ter jogado ainda, que vai jogar amanhã. Ou seja, a próxima rodada, ali do primeiro até o sexto, pode mudar tudo. Vamos cruzar. Vai. A diferença do Flamengo, ela é boa sobre o São Paulo, 2 pontos. mas dois pontos você pulveriza num jogo, numa Não, rodada. uma derrota do Flamengo, a vitória do São Paulo já pulverizou. Pois é. Então é bom mesmo que a torcida do Flamengo, que já se manifestou torcendo a favor do Vasco, faça isso. Porque o Flamengo mantém a liderança de qualquer jeito. Isso. Porque os outros, ô Lauro, pela soma aí, não ultrapassam o Flamengo. Não, mas eu digo o seguinte, a briga Agora é toda cola, lá né? em cima. Olha, aproxima A todo briga lá mundo, em Pereira. No meio de semana, o Flamengo chegou a perder a liderança em alguns minutos, né? Exatamente. Teoricamente. A situação do Flamengo é extraordinariamente boa no campeonato, agora tem nada resolvido, o campeonato é cumprido pra caramba. Não tá nem na metade. Não está nem na metade, é um campeonato enorme, como diz o Apolinho, é uma gestação completa, né? Tem 9 meses de campeonato. mas Até no dia- nascer É o a campeão, 16ª rodada, não é isso? 16ª, no dia 20 de agosto, fecha o primeiro turno. são 38 e Faltam 4 semanas Dia- só para fechar, 20 de agosto. 20 de agosto, ainda nem quase. começou. Nem começou, começa depois da manhã, Isso vai terça-feira. chegar na metade. Eu estou Você vê como- preocupado com o Botafogo, o Fluminense e o Vasco. Falar em Botafogo, vamos ver por que o Botafogo perdeu de 3-0. Vamos. A gente Vamos pode lá. fazer um exame a partir desses imagens. momentos que você vai acompanhar. Aí, está na tela. O Botafogo jogou com o Inter e tomou de 3. Maurício Menezes, mais feliz do que pinto no lixo. Diria o Apolinho, né? Né? O Apolinho ia dizer isso. Tá feliz que nem pinto no lixo. Boa noite, Pereira. Boa noite aos colegas, telespectadores. Realmente foi um fim de semana muito bom para o Flamengo, né? E muito ruim para o Campeonato Carioca, né? Para os times carioca, né? Porque o Fluminense, Vasco e Botafogo perderam, né? E perderam mal, né? Então o Flamengo foi o único a ganhar. O Flamengo continua na liderança do campeonato. Uma pena que o Cruzeiro perdeu para o São Paulo lá dentro do Mineirão. Então, Pedro, foi um fim de semana muito bom para o Flamengo, inclusive começou muito bem hoje de madrugada, né? Com a vitória do Zé Aldo, né? Que é um rubro-negro de primeira linha, né? Voltou a ganhar o Zé Aldo no MMA. E o Flamengo continuou com essa coisa, com a chegada do Vitinho, né? Uma festa realmente. Agora, Pedro, eu acho o seguinte, que a atuação do Flamengo hoje selou o fim da carreira do Guerreiro no Flamengo. Porque o Flamengo jogou muito bem sem o Guerreiro. E ele, quando entrou, não modificou quase nada e tal. Então, eu acho que o jogo de hoje selou o fim da carreira do Guerreiro no Flamengo. Guerreiro vive um mau momento. Bom, deixa eu vou falar com o Gustavo Henrique, mais uma vez reiterando, dando parabéns. Quando o filho feio não tem pai, né? Quando acontece aí é bonitinho, todo mundo é o pai da criança. O Gustavo Henrique foi o primeiro repórter na Rádio Globo, na CBN, a dizer e bancar que o Vitinho viria. E quando todo mundo jogou a toalha, o Gustavo falou, não joga a toalha porque ele vem. E continuou e manteve, e realmente, até a última hora, o Gustavo garantiu com vários dias de antecedência, está fechado, não vai melar, e não melou mesmo. E alguns até diziam que melaria por conta de outras transferências, enfim. Hoje, o Guerreiro fica ou o Guerreiro sai? Vitinho chegou, parabéns mais uma vez. Gustavo Henrique bateu de primeira, assim como o zagueiro Gomes, o Pires, esses caras que o Flamengo está trazendo. Então, Penido, boa noite para você, boa noite para os amigos ligadinhos aqui no Tempo Extra, para as amigas também ligadas, porque outro dia eu tomei um puxão de orelha. Você só fala dos amigos, das amigas, as amigas também, quem está ligado com a gente aqui pela CNT. Penido, hoje não se sabe se o Guerreiro fica ou se o Guerreiro sai. O Lomba, vice-presidente de futebol do Flamengo, junto com todo o staff do departamento, eles ainda não bateram o martelo. Com relação ao Vitinho, hoje foi muito legal no Maracanã. Mas só para detalhar um pouquinho mais sobre o Guerreiro. Fala. Qual é a situação real hoje que, evidentemente, pode mudar em função de alguma negociação? O que está na mesa? A situação do Guerreiro é que ele ganhou 800 mil no Flamengo e a proposta que ele fez, ele quer continuar ganhando o mesmo por um contrato de 3 anos. E o Flamengo... 3 anos? 3 anos. E o Flamengo entende que, nesse momento, ter um jogador que custa 800 mil reais, que está jogando sob efeito de liminar, por 3 anos, não dá. Porque o Flamengo vai lá, faz a vontade do Guerreiro, renova o contrato por 3 anos. Passa um mês, cai a liminar, o Guerreiro não pode jogar, e aí? O que o Flamengo vai fazer?
E a grana? Não, mas com a queda da liminar, o Flamengo seria obrigado a pagar? Só se colocar no contrato. Mas aí não é legal, né, Pedro? Ainda tem eleição desse ano. Ainda tem eleição. Melhor vazar, né? Eu tô achando difícil do Guerreiro continuar. A verdade é essa. Agora, não estou afirmando que ele vai embora. Calma, torcedor A do Flamengo. tendência é essa, né? Eu acho que a tendência é essa, pelo que eu venho acompanhando. Tá. Mas não dá pra gente garantir nada. Eu quero saber depois de você, na sequência aqui, sobre o Vitinho, a estreia dele. O Flamengo está viajando para o Sul, joga quarta contra o Grêmio e joga sábado contra o mesmo Grêmio. Quarta pela Copa do Brasil, sábado pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite, Ricardo Mazella. Fluminense, Mazella, que decepção. Eu irradiei o jogo pela Rádio Globo, CBN. Foi o pior jogo do Fluminense esse ano. Foi uma decepção. Fiquei tão triste, cara. Porque o Fluminense vinha bem, de 9 pontos tinha ganho 7, e aí deu essa derrapada. Para você, meu amigo de casa, boa noite, minha amiga. Você vê, ele sempre abre o programa com o Maurício e passa para mim. O Fluminense perdeu, ele já pulou para o Gustavo Henrique. É um negócio impressionante. Você está vendo o que o Fluminense faz comigo aqui? Eu e você, Lauro, ficamos para o último, porque o Flamengo venceu, ele abriu com o meu ídolo, meu sensacional, meu isso, meu aquilo, e passou para o Gustavo. Aí depois ele passa para mim. Péssimo Fluminense, horroroso Fluminense. Foi uma maravilha. Não, você elogiou que para ser péssimo, horroroso, tinha que melhorar muito, muito. Voltamos ao normal. Se você tem algum problema, se você quer recuperar, quer trazer de volta um ente querido, traga o Fluminense para jogar, porque ele vai recuperar. O Fluminense ressuscita morto. Ressuscitou o Paraná, ressuscitou o Ceará. Então, se você quer ressuscitar algum ente querido, por favor, contrate o Fluminense, que o Fluminense ressuscita. É impressionante. O Marcelo escalou mal, o Marcelo mexeu mal, tecnicamente o time estava mal, os jogadores não produziram, com exceção do goleiro, do Gum talvez, com algum esforço, e o Pedro alguns lampejos. Tem que melhorar. Eu só peço ao meu matemático, faça as contas para chegar logo, acho que é 45, 46, o Lauro vai dizer, rapidamente. Agora, mais sério. O Flamengo, o Maurício reclamou da postura do Flamengo domingo passado aqui, eu narrei o jogo pela Rádio Nacional, o Flamengo mas massacrou o esporte, tomou um gol sem querer, tá com pinta, tá com futebol bonito, alegre, vistoso de se ver. Parabéns ao Flamengo pela vitória convincente em cima do esporte. Vasco da Gama, primeiro tempo maravilhoso, parou no segundo, tomou de 4, poderia ter tomado de mais. E se o Botafogo, do técnico que é vizinho do Maurício, não abriu o olho, ele não emplaca mais 2 jogos. Botafogo também, ele botou o Marcinho no ataque, depois botou outro no meio de campo. Uma esculhambação, uma zona. Do jeito que está, o Botafogo também não vai chegar nem na primeira parte da tabela. Tomara que o futebol do Rio queime a minha língua e, além do Flamengo, os outros 3 apareçam. Boa noite a você. Boa noite, então, para você também, meu amigo Lauro. O Flamengo está... Eu ouvi isso durante a transmissão do jogo na Rádio Globo CBN, que eu transmiti, na Rádio Globo, alguém falou, acho que foi o Gustavo ou alguém... São 12 rodadas com o jogo de hoje, são 13 rodadas na liderança. Segue o líder mesmo, né? Boa noite, Perido. Boa noite para você que está ligado no Tempo Extra. Realmente, o Flamengo começou a liderança na 3ª rodada, liderou 3ª, 4ª e 5ª. Na 6ª rodada caiu para a 2ª e a partir da 7ª rodada, direto na liderança. Quer dizer, completadas 16, a pior colocação do Flamengo foi ter sido segundo. A primeira rodada acho que foi 10º, mas não, mas aí, a primeira rodada não tem valor, né? Não, porque uns times jogaram, outros não, outros Flamengo vem seguidamente a 10 rodadas na liderança, de um total de 13, né? Uma informação só para vocês que falaram do Guerreiro, hoje ele completou o 6º jogo pelo Flamengo. Então significa dizer que se ele jogar mais alguma partida pelo Flamengo, não poderá se transferir dentro da Série A. Então, será que alguém quer? É isso que o Maurício falou. Ele hoje, de repente, encerrou a carreira dele no Flamengo, certo? A 16ª rodada teve 26 gols marcados, média de 2,89. Uma boa média, está ali entre as melhores rodadas. Médias de gol em termos de rodada. 5 vitórias para time da casa, 1 empate somente, foi a Chapecoense e Grêmio 1-1 lá em Santa Catarina e 3 vitórias de visitantes. Destaque da rodada para mim, os gols de pé esquerdo. Eu não sei se vocês repararam, dos 26 gols marcados, 12 foram com o pé esquerdo. Os 4 gols do Flamengo de canhota. Hever, naquela cobrança de escanteio. Depois os outros. Paquetá, o Everton Ribeiro de fora da área de canhota. E o Uribe também de fora da área de pé esquerdo. Ou seja, o pessoal da canhota esteve bem nesse fim de semana. E terminada a rodada, chegamos a 14 trocas de técnicos no campeonato. Wagner Mancini do Vitória, depois de perder do Atlético Paranaense
4-0 lá em Curitiba, foi demitido. Ou seja, 12 times já trocaram de técnico. Somente Especulava-se hoje que também cairia o técnico do esporte lá, o Claudemir, né? Como é que é? Claudinei Oliveira. É. Bom, isso Não, aqui não, foi mas não até caiu, não 10 caiu minutos ainda. atrás. Ainda, mas Pode ser que semana que vem você vai falar. Amanhã, depois. Pode ser que nesses 10 minutos já tenha caído. Até o momento que eu pesquisei aqui, né? 14 trocas em 12 clubes. Boa noite, Penedo. É muita coisa. Bom, né? vamos ver se o técnico já caiu ou se não caiu, o técnico do esporte, enfim. Marina Reiser, você que está na interatividade e também abrindo aí a possibilidade para os nossos internautas fazerem perguntas e tudo mais. E o que mais? Marina, boa noite. Boa noite, Penido. Boa noite a todos. Eu não posso deixar, eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu vou mandar aqui um abraço para o Gui Silva e toda a galera de Feira de Santana, na Bahia, acompanhando a gente. A galera flamenguista tá animada. Parabéns. Tá, Então. né? Eu também estou mandando o mesmo Então, abraço. já que a galera tá animada e com moral, eu separei aqui uns comentários dos flamenguistas. Olha, o Marcos Prata diz aqui: o Mengão está bem, mas tem que ficar ligado no jogo. Faz um gol e dá um apagão no time. Tem que chutar mais a gol. E o Fábio Vieira diz que o Flamengo precisa equilibrar mais o time e ampliar vantagem no campeonato. Manda um abraço para todos Marina, nós. desculpa, Marina, esse pessoal de Feira de Santana? Não. Eu mandei um Porque esse abraço para a pessoal galera de Feira de Santana. é tudo traíra. É tudo traíra. Porque qual time de Feira de Santana? O Fluminense. Como é que os caras torcem pelo Flamengo? Vocês de Feira de Santana que torcem pelo Flamengo? Tudo traíra. Traíra. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? TPM. Transtornado pelo Mengão. Ah, meu Deus do céu. Tá bem. Olha aqui, eu quero dar um toquinho para vocês aqui, para a gente dar uma harmonizada no campeonato. Eu vou pedir o Lauro, quais são os 4 da zona de rebaixamento, e o Santos é o vizinho mais próximo, que acabou de perder para o América Mineiro agora à noite. O Santos vai muito mal das pernas. Uma pena que o Flamengo... Não é treinador, só o treinador, né? Demitiram o Jair. Demitiram o Jair e botaram o Serginho Chulapa, francamente. É a mesma coisa que ficar sem técnico, né? Com todo respeito. O Chulapa é o mesmo bagunceiro de sempre no jogo contra o Flamengo, você viu. Um cara não tem postura, não pode ser técnico, vai de campo, coisa da década de 70, de 80. Um cara completamente superado, ultrapassado, não tem modos, não tem compostura. Pode ser técnico de um time como o Santos, como a expressão que o Santos tem. Minha opinião. Mas acabou, vai ser o Vanderlei agora. Será? Eu acho. Vanderlei Luxemburgo? Pelo que eu apurei hoje, Tomara. praticamente certo. Serginho Chulapa.